Os jovens vão querer, com certeza, melhores condições de trabalho, mas que passam mais por outras coisas do que propriamente por contratos para toda a vida, que na verdade é uma coisa geracional que já ninguém tem. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Não há ainda uma decisão sobre o que será alterado no Código Laboral, mas se for aprovado aquilo que o Governo apresentou, já se pode concluir que a relação entre trabalhadores e empresas ficará mais desequilibrada porque os direitos dos trabalhadores serão diminuídos. Pode alegar-se, como alega a direita liberal, que uma maior flexibilidade, mesmo que implique menos proteção, é motor de dinamismo económico e, portanto, cria emprego com melhores salários. Do outro lado, a esquerda e os sindicalistas, mesmo os sindicalistas afetos aos partidos do poder, veem-na como ameaça à estabilidade e à equidade. Com bem mais de 100 propostas de alteração, a legislação do Governo deverá ser aprovada na Assembleia da República com o apoio do Chega, mas importa à AD manter a paz social que tem marcado os primeiros tempos do Executivo de Montenegro e que está ameaçada pelo anúncio de uma greve geral da CGTP e UGT. Desde a Troika, que as duas centrais sindicais não se juntavam para a maior jornada de luta à disposição dos sindicatos. Importa dizer que, mesmo afirmando que não se desviará das linhas mestras, o Governo mantém a disponibilidade de continuar a negociar com patrões e UGT, tentando evitar que esta central sindical mantenha a adesão à greve geral. Neste episódio, conversamos com a jornalista Cátia Mateus. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Cátia Mateus. Na proposta do Governo, o que mexe de forma mais significativa na relação entre os trabalhadores e as empresas é a flexibilização dos despedimentos. O que é que muda se a proposta do Governo for aprovada? Olá, Paulo. Bom, olha, nos despedimentos mudam várias coisas que abrange, no fundo, esse conceito de que se fala de flexibilização dos despedimentos. Mas vamos por partes. Por um lado, há uma simplificação efetiva dos processos de despedimento por justa causa para as micro e pequenas e médias empresas, essencialmente para empresas com menos de 250 trabalhadores, que, como sabemos, representam a esmagadora maioria do tecido empresarial português. Ora, atualmente, a lei exige que o empregador comunique a intenção de despedimento, que apresente uma nota de culpa, que conduza um inquérito interno com o que eles chamam as diligências probatórias que possam ser solicitadas pelo trabalhador, não é? Portanto, fazer prova daquilo que é imputado ao trabalhador. E este processo pode incluir a audição de até 10 testemunhas, 3 por cada facto considerado relevante. Não é? Além de submeter o processo todo à Comissão de Trabalhadores e ao sindicato que o representa. É um processo demorado e complexo. É um processo demorado, complexo, mas que garante alguma proteção ao trabalhador num caso de um despedimento que possa ser ilícito, não é? Pronto. A nova proposta, aliás, do Governo elimina parte significativa deste procedimento para a generalidade do tecido empresarial. Portanto, as empresas deixam, ao contrário do que agora acontece, passam a poder avançar para um despedimento por justa causa baseado em factos imputáveis ao trabalhador sem terem de... E depois logo se vê. Exato, sem terem de apresentar as provas, basicamente, não é? Nem terem de ouvir as testemunhas que possam ser indicadas pelo trabalhador para a sua defesa, não é? Pronto, isso é uma parte do que mexe. Depois, além disso, a proposta do Governo retira o poder que a última alteração legislativa dava à ACT de poder travar um despedimento que pudesse ser considerado ilícito. Portanto, quando a ACT
identificava indícios de ilicitude num despedimento, podia travá-lo e impedir que o trabalhador fosse afastado ou até que o processo fosse concluído, o processo de averiguação fosse concluído. No fundo, isso deixa de existir, não é? E coloca do lado da entidade patronal a opção. Desculpa, estava aqui a passar à frente de uma coisa que te queria dizer. Portanto, a ACT deixa de poder travar estes despedimentos e a empresa deixa de estar obrigada também a reintegrar o trabalhador no caso da ilicitude vir a ser comprovada pelo tribunal. Ou seja, isso é flexibilização máxima num despedimento, não é? Porque mesmo que não tenha razão, é despedido na mesma, desde que pague. Isso, portanto, é ilícito, o tribunal prova que é ilícito, mas a empresa não está obrigada a integrar o trabalhador. Pode opor-se a essa reintegração. Ainda em matéria de despedimentos, dar-te só nota de uma outra questão que também é relevante e que tem a ver não só com a questão propriamente do despedimento, mas também da cessação de contrato quando ele termina. Atualmente o Código de Trabalho prevê que os direitos, os créditos que são devidos aos trabalhadores, e estes créditos podem ser subsídios de Natal, subsídios de férias, pagamento por horas de formação previstas na lei e que não foi feita, e o trabalhador tem direito a receber todas essas compensações quando termina o seu contrato e não pode abdicar delas. Portanto, a lei atualmente determina que isto não se extingue a não ser por ordem judicial. Portanto, a proposta do governo vai no sentido que o trabalhador possa ele próprio declarar que não tem interesse em receber isso e, portanto, ele próprio pode extinguir o direito a receber esses créditos. Pode dizer, não quero, está fechada a nossa conta. Quando acontece o despedimento ou durante a fase em que está a trabalhar, por exemplo, não recebeu subsídio de férias e ok, eu aceito? Não, no fecho de contas. Portanto, são as chamadas remissões abdicativas, que é não bom poço que eles lhe dão, mas que tem precisamente a ver com isso. E o que é que acontece? A partir do momento em que o trabalhador diz que não quer receber, portanto não há lugar a pagamento, teme-se que em alguns casos possa existir o risco de uma coação do empregador ao trabalhador para dar como extintos esses créditos e fechar ali o processo. Deixa-me perguntar-te ainda a respeito dos despedimentos, porque vamos nos concentrar aí neste episódio, o que é que deixa também de haver restrições ao outsourcing após despedimento, ou seja, um despedimento coletivo que tem a empresa alega determinada a não necessidade de ter aquele trabalho a ser feito, mas agora vai poder fazer outsourcing do trabalho que era feito pelas pessoas que são despedidas, é isso? Nessa matéria, Paulo, o que se passa é que atualmente as empresas que realizem despedimentos coletivos ou até por extinção de posto de trabalho, não é preciso ser um despedimento coletivo, ficam impedidas de recorrer à contratação de serviços externos, portanto é isso que se chama o tal outsourcing, contratar outras empresas, serviços de outras empresas que vão realizar as tarefas que eram desempenhadas por esses trabalhadores. E não o podem fazer durante 12 meses. No fundo, parte-se do princípio que a empresa se despede é porque não tem necessidade desses trabalhadores, não é? Desse trabalho. Pronto. Esta norma foi introduzida ao Código de Trabalho pelo António Costa, pelo governo de António Costa, na última alteração legislativa, e foi muito contestada, desde logo pelas confederações patronais, que alegavam que lhes retirava a liberdade de gestão e, portanto, foi até de algum modo considerada inconstitucional ou apelidada de inconstitucional pelas confederações patronais. O Tribunal Constitucional acabou por não o confirmar, mas o Executivo decidiu mesmo assim revogar a norma. Significa que, se esta revogação de facto avançar, as empresas passam a poder despedir para contratar de seguida estes serviços de outsourcing para fazer a mesma função. Ou seja, mais flexibilidade. O nosso tempo corre, mas eu ainda queria olhar para a parte mais de leitura política a este propósito do despedimento que fica flexibilizado. No anteprojeto do Governo, que está a ser discutido na Concertação Social, quantas alterações é que são propostas? As duas centrais sindicais já anunciaram uma greve geral. Isto significa que os trabalhadores perdem direitos face ao que têm hoje?
Olha, Paulo, a proposta do Governo altera mais de 100 normas do Código de Trabalho e não só. Portanto, ela abrange também legislação conexa, abrange mais, pelo menos 9 diplomas, os diplomas da Lei da Greve, do Código de Processo de Trabalho, outras. Portanto, é uma imensidão de matérias. O impacto, na verdade, que isto vai ter ou não ter na vida dos trabalhadores, nós só o conheceremos quando estiver fechada uma proposta final, não é? Sim, ainda não há acordo na concertação social e é preciso aprovar no Parlamento. Exato, pronto. Isso depois acabará por cair também no colo do próximo presidente, não é? Que se for Gouveia Mel já disse que não vai aprovar nada. Não, veta politicamente, mas a maioria, se aprovar novamente, passa, não é? Óbvio. Mas pronto, ou seja, a dimensão real do impacto que isto pode ter na vida dos trabalhadores nós só o conheceremos quando for conhecida a proposta final, porque também não sabemos que normas podem ou não podem vir ainda a ser alvo de ajustes, e a Ministra diz que continua sentada à mesa de negociação e disposta a negociar algumas matérias que não alterem o sentido de flexibilização da lei. Daquilo que ela tem dito nestes dias, parece-te confiante de que acabará por trazer a UGT para um acordo na concertação? Olha, a Ministra há acaba uma greve de dar... anunciada, não é? Mas a Ministra acaba de dar agora uma entrevista também, deu esta segunda-feira uma entrevista à RTP3, onde dá nota de que mantém reuniões bilaterais com confederações patronais e com sindicatos, e que está agendada para 10 de dezembro, véspera da tal greve geral convocada pela CGTP e UGT, uma reunião plenária com os parceiros sociais da concertação social, onde tentará chegar a um último acordo para se fechar esta proposta de alteração legislativa. Portanto, eu diria que até lá ela mantém a expectativa de que algumas medidas possam chegar a consenso, não é? Agora, mantendo o Governo e Rosário Palma Ramalho a intenção de não se desligar muito das linhas mestras. Exato. E considerando a UGT que essas traves mestras são precisamente aquilo que conflitua com os interesses dos trabalhadores que representa, eu não sei se chegaremos a um acordo em concertação social ou não. O anúncio foi formalizado no fim de semana. O UGT e CGTP vão promover uma greve geral, a primeira em 12 anos, contra a reforma laboral em curso. O primeiro-ministro, disparou contra PCP e PS, que acusou de estarem por detrás desta decisão. Mas o que está por trás desta frente? A primeira ruptura da AD com os sindicatos? E quais são os prós e os contras desta guerra do lado do Executivo? A Cátia Mateus, que esteve neste episódio do Expresso da Manhã, esteve também numa conversa mais alargada no podcast Comissão Política com os jornalistas Paula Caeiro Varela, Liliana Valente e Vítor Matos, sob moderação de David Inês. Não me despeço sem lhe lembrar que, com uma só assinatura, que custa pouco mais de 2 euros por semana, pode ter acesso ao Expresso, ao The New York Times e aos exclusivos da SIC. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.